Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição e Foco com Dionísio Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir à Virgem Santíssima que nos ilumine, nos proteja e que em momento nenhum nos deixe cair no erro. E que nada do que seja dito aqui se distancie ou se aparte da doutrina perene da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje fui surpreendido por um short do professor Eduardo Farias. E realmente eu espero que ele esteja agindo de boa fé. Eu não acho que ele seja um homem de má fé. Eu não acho que ele seja um homem orgulhoso. Apenas é um homem que não tomou ciência ainda da situação da crise da igreja. Crise de autoridade, crise de fé. Então, como dizia o senhor Júlio Fleshman, né? Era um problema de autoridade e de fé. E hoje me mandam um short do professor Eduardo Farias. Eu identifico nesses grupos protestantismo purinho. O protestante quero voltar à igreja primitiva. Esses caras, eu quero voltar à igreja de sempre. Sim. O protestante só eu entendi a Bíblia. Esses caras só eu entendi a tradição. Isso É só a tradição nisso. É claro que queremos a igreja de sempre. Nós não queremos uma igreja que hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Que hoje condena e amanhã afaga. Que troca a justiça, que é boa, apenas pela misericórdia, se esquecendo que Deus é infinitamente justo também. Não é só infinitamente misericordioso. Nós não queremos uma igreja que coloca uma imagem de Lutero dentro do Vaticano e homenageia os 500 anos da Reforma com um selo, com a figura de Lutero, diante do Calvário do Nosso Senhor. Então nós não queremos isso. Não queremos uma igreja que diz que a igreja de Jesus subsiste na igreja católica. Nós queremos uma igreja de Jesus, uma igreja que diga que a igreja de Jesus é a igreja católica. Nós queremos uma igreja que, como sempre pregou, a finalidade primordial do casamento, do matrimônio, é o quê? A perpetuação do ser humano. Povoar o céu. E não apenas simplesmente o bem-estar dos esposos, dos nubentes. Não é. É também, mas é em segundo lugar, em segundo plano. Em segundo plano, que os nubentes se apoiam uns aos outros. Se dê apoio, e isso tire benefício. Não é essa igreja que diz que primeiro é o bem dos esposos. Não, primeiro é a perpetuação do ser humano. Então houve uma alteração total, brutal da doutrina. Porque o magistério conciliar, ele não é infalível, ele é falível. Falível. Está sujeito a erros. Por quê? Porque não quis empenhar sua infalibilidade. O concílio não se encontra eivado de infalibilidade. Não houve esse caráter no concílio. Pastoral, claro. Mas todos os concílios foram pastorais, sim, mas todos os outros concílios existiam para divulgar verdades, espalhar verdades, constatar verdades, reconhecer verdades e condenar os erros. Esse é um concílio sui generis. Então, o senhor não conhece a situação da igreja, de crise da igreja, então o senhor não pode falar essas coisas. A situação da crise é uma coisa que nós, da tradição, já tomamos pé há muito tempo. Nós lemos, não só nós, e o que nós lemos, na prática, nos rodeia. Iota Uno de Romano Américo, que nem era tradicionalista, estou relendo. A parte que fala da mobilidade da doutrina, que uma hora a doutrina é uma coisa, outra hora é outra. E isso vai influenciar esse magistério conciliar. E vai gerar influências na nova teologia, na nova teologia. De Karl Rahner, de Yves Congar, do Padre Chenu.
de Schillebeeckx, do cardeal Sweynens, de Ratzinger. Então nós sabemos, nós tomamos pé. Ou o senhor acha que o caminho, por exemplo, que o padre Wander e o padre, principalmente, por último, o padre François trilharam esse caminho. O senhor acha o quê? Que eles simplesmente acordaram, a tradição sempre esteve correta. Não, estudo, oração, rosário. O senhor é ex-protestante. Eu me pergunto, o senhor diz que saiu do protestantismo, mas será que o protestantismo saiu realmente do senhor? Rezar o rosário? Rezou o seu rosário hoje? Eu acredito que o senhor seja um homem de boa fé, como por exemplo, o diácono João Victor Mariano, que eu não tenho visto mais nenhum vídeo dele falando mal da tradição. Disse até que ia ler o livro sobre os erros do catecismo de João Paulo II. Assim espero. Como eu também espero boa fé do João Victor Gonçalves, que agora também, como o senhor, um pouco mais recentemente ele, acabou de arriar as malas no chão, na igreja. Eu já fui neocon. Eu acreditava que realmente era possível coadunar a tradição com essa loucura que estamos vendo aí, a revolução. E isso foi denunciado por praticamente todos os papas do século XIX e boa parte dos papas do século XX. E isso foi denunciado por Nossa Senhora em Fátima. Uma desorientação diabólica, uma apostasia, que começa no cimo e vai descendo. Então, o senhor acha que nós somos protestantes? Porque queremos seguir a doutrina que nos foi ensinada por São Vicente de Lerran, no seu comunitório? Que nós queremos sim a igreja de sempre? Que é a igreja que diz que aquilo que sempre foi crido por todos, em todos os lugares, em todos os tempos, essa é a igreja de sempre que nós queremos. Não é uma igreja em mutação, uma igreja em saída, em mutação, que está mais para a igreja de saída. Uma igreja sinodal. É isso que o senhor quer. Então, abra seus olhos, professor Eduardo Farias. Abra seus olhos. Porque do padre Zé Eduardo, muita gente só está rezando. As demonstrações já chegam. Então, leia, reze. Leia o Catecismo Católico da Crise da Igreja, do padre Matias Galdron. Leia O Reino se lança no Tibre, de Ralph Wiltgen, que trabalhava na mesa de imprensa, no departamento de imprensa durante o concílio e viu com seus próprios olhos, sem ser um tradicionalista. Ele descreve de forma fria, mas real, o que aconteceu durante o Concílio Vaticano II. Em que os inimigos da igreja tomaram os postos-chave. São autoridade legítima, mas não agem de forma legítima. O que posso mais eu dizer? Pedir ao Senhor que procure os padres da tradição. Padre David Nas, da Resistência. Faça um podcast com ele. Chame-o. Seja honesto. Chame o padre Fábio Calixto. Seja honesto. Chame para um podcast com o senhor. Converse com ele. Converse com eles. Então nós somos os protestantes. Nós que nunca colocamos uma imagem de Lutero dentro do Vaticano. E comemoramos 500 anos da Reforma, com um selo comemorativo. Que na verdade não era reforma coisa nenhuma, era uma revolução, uma destruição. Então nós somos protestantes. Não fomos nós que colocamos a Pachamama dentro dos jardins do Vaticano, nem do Vaticano. Foi esse magistério conciliar que rejeitou a infalibilidade. Caras também. Mas esses caras dizem, não, mas eu obedeço o magistério de sempre. É a mesma coisa que Lutero dizia. Eu obedeço a igreja. Não é a mesma coisa que Lutero dizia. Lutero odiava a missa, Lutero odiava o Papa. Só aí já diz muita coisa. Nós não acreditamos na sola tradição.
Tem um dos meus últimos programas, eu até falei sobre as melhores Bíblias para o católico da tradição, porque nós baseamos aquilo em que cremos na tradição, nas escrituras e no magistério perene, anterior ao concílio. Então não podemos, de forma nenhuma, aprovar esse tipo de colocação que o senhor está fazendo aqui. Ad hominem. Né? Ad hominem. É a mesma coisa. Então não é a mesma coisa que o Lutero disse. fez. Sempre, mas o Papa que está aí não é de verdade. Olha só, o Senhor Jesus disse. Nós nunca dissemos que o Papa que está aí não é de verdade. Aí o senhor está faltando com a honestidade. A honestidade intelectual. Dentro do movimento tradicionalista, dentro da igreja tradicional, a igreja de sempre, a igreja católica, apostólica, aquilo que a igreja sempre acreditou, sempre se baseou nas verdades reveladas pela tradição, pelas escrituras e pelo magistério. Mas esse magistério, depois, ele renegou a infalibilidade, não quis empenhar a infalibilidade. No Concílio Vaticano II não houve empenho, não houve infalibilidade. Houve sim ambiguidade. Houve sim falta de clareza. E a verdade católica ela é objetiva. Se há objetividade, é católico. E o Concílio Vaticano II não foi claro e objetivo. Reconhecemos o Papa, sim. Quem não reconhece as atuais lideranças da hierarquia são os serivacantistas. Mas até neles eu vejo boa fé, muito embora seja uma opinião teológica. Perigosa, mas é uma opinião teológica. Piores são os senhores. No meio está a virtude. Por isso que eu adoto a postura da resistência. Por isso que eu adoto essa postura. No meio está a virtude. Muito embora eu acredito que dentro do próprio movimento neoconservador dos senhores tenha gente boa fé, como eu já falei aqui agora. Quem não reconhece o atual Papa, aliás, desde João 23 para cá, são serivacantistas, não nós. Não nós, mas eles sabem também que há uma crise de fé e de autoridade, como dizia o saudoso senhor Júlio Fleischmann, não é? De sempre. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Dizia, eu obedeço a igreja de sempre, mas o Papa que está aí não é de verdade. Olha só, faltou com a verdade. o Senhor Jesus disse o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Ou seja, adianta chamar Jesus de Senhor e não obedecê-lo? Adianta dizer que não, a gente reconhece o Papa. Pô, mas ele não obedece, então você não reconhece coisa nenhuma. Eu, como protestante. Primeiro lugar, tendo em vista que o magistério atual não age, não empenha sua infalibilidade, pode estar eivado de vícios, algumas coisas que eles emitem podem estar eivadas de vícios, como de fato estão. Olha o catecismo de João Paulo II. Tem erros. Tem erros. Quando Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, não herdará o reino dos céus, ele não está se dirigindo a nós. Ele está se dirigindo, olha o contexto, para não virar pretexto. Olha a pregação de Jesus a que se refere. São os fariseus, aos saduceus, aqueles que não o reconheceram, que prestavam no templo um sacrifício, que até Cristo era verdadeiro, mas que se negaram a reconhecer quem era e quem é a verdade que é Cristo. Então, reflita. Reflita, professor Eduardo. Professor Eduardo Farias. Vamos ler. Já dei aqui alguns
algumas sugestões de leitura. Iota Uno de Romano Amério. Vou até lendo aqui, ó. Catecismo Católico da Crise da Igreja. Padre Matias Galdron. O Reino se lança no Tibre. Ralph Wiltgen. Não é? Agora o livro que o Centro Dom Bosco lançou sobre os erros do Catecismo de João Paulo II. Então vamos abrir os olhos. Vamos estudar e rezar. 90% é oração, 10% é estudo. Ó o rosário. Vamos rezar o rosário? O senhor reza o rosário? O senhor é ex-protestante? O senhor reza o rosário agora? Espero sinceramente que reze. Espero sinceramente que o senhor esteja buscando o amor da Virgem Maria, o amparo de Nossa Senhora, as graças que vêm das mãos dela. Não dá para obedecer um magistério que está em desorientação desde o concílio. Em que antes se tinha um matrimônio, o fim primordial do matrimônio era a perpetuação da espécie humana e povoamento do céu. A pena de morte, que antes era vista sob algumas circunstâncias, antes do concílio, era vista às vezes como uma necessidade, um mal necessário. Um magistério que agora permite e autoriza bênçãos de pessoas que não estão vivendo de forma católica. É isso. É esse magistério que temos que obedecer. Tem uma aula maravilhosa do Centro Dom Bosco que o senhor Pedro Afonseca deu sobre a figura do Papa, em que vemos o Papa como, atualmente, um pai que é pai. O pai não deixa de ser pai porque manda o filho roubar, ou porque manda o filho matar. Nós simplesmente não vamos nem roubar nem matar, nem adorar a Pachamama, nem acolher estátua de Lutero em nossas casas, nem comemorar a Reforma Protestante. É esse tipo de magistério que o senhor quer que nós sigamos? Procure o padre David Nas. Procure o padre Fábio Calixto. O senhor não é um homem ignorante, muito pelo contrário. Mas o senhor entende da crise da igreja e da tradição da igreja, a tradição, o movimento tradicionalista, tanto quanto eu entendo de física quântica ou física nuclear. Nada. Nada. O senhor seja honesto antes de falar qualquer coisa sobre a tradição. Rezamos pelo senhor. Eu já vi muitos programas bons do senhor há muitos anos, logo quando o senhor começou o seu caminho e se converteu para o catolicismo continuista, que não responde a todas as perguntas, que não satisfaz os questionamentos. Então, fica aqui meu apelo ao senhor. Eu queria até retificar meu último vídeo, falando sobre o Sacratíssimo Coração de Jesus, que eu falei que eram os 9 primeiros sábados. Não são as 9 primeiras sextas-feiras. Temos que comungar, assistir a Santa Missa, comungar, meditar os mistérios do Rosário, do Terço, confessar-nos. Né? E é bom também rezarmos pelo Santo Padre. É isso. E dia 12, mais um lembrete, vou participar de um podcast do pessoal lá do site Custódia Fidei. Não vai ser mais pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Vai ser pelo YouTube, dia 12 às 20 horas. E para mim será um prazer imenso participar. Já está agendado. E fica meu convite a todos aqueles que queiram acompanhar. Então, através do canal do Custódia Fidei, né, do Henrique Nagel, né, fiquem à vontade e vamos realmente empreender esse podcast que pode ser muito frutuoso para todos nós. E lembrando mais uma vez os 3 livros que foram lançados essa semana sobre Dom Marcel Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia, escritos por David White, e Pedro Tu Me Amas, escrito por Daniel Leroux, né, que era uma pessoa muito, muito ligada, era praticamente um seminarista dentro da Fraternidade de São Pio X, mas depois seguiu, antes de ser ordenado, ele resolveu seguir
a vida laical, mas ele sempre estava sempre ali acompanhando Monsignor Lefebvre, né? São livros maravilhosos. Eu estou aguardando com muita ansiedade os dois, sobre Dom Marcel e sobre Dom Antônio Castro Maia, porque o Pedro Tu Me Amas eu já tenho uma outra edição que não tem a riqueza gráfica de detalhes e o acabamento, né, que essa nova edição tem. Despeço-me por aqui, não quero ser enfadonho. Peço a vocês, meus irmãos, que estão me acompanhando aqui agora, que rezem pelo professor Eduardo Farias. Que rezem ainda pelo padre José Eduardo. Muita gente já mandou mensagem para mim. Esse daí eu já larguei de mão, Dionísio. Eu disse, rezem por ele. Porque até um Saulo virou Paulo. Virou São Paulo. Rezem por Pedro Fonseca. Para que todos esses homens abandonem essa subserviência infrutífera, esse legalismo estéril, em que o culto à personalidade é maior do que aquele depósito de fé que nos foi legado, fé imutável. Como diz São Vicente de Lerran, fé imutável, o depósito de fé, que é aquilo que sempre foi crido em todos os lugares, em todos os tempos, por todos. Tá bom, meus queridos? Então vamos me despedir por aqui. Se você gostou do meu conteúdo, por favor, inscreva-se, dê o seu joinha, compartilhe meu conteúdo. Agradeço às pessoas que já foram generosas com esse canal. Muito obrigado. Que contribuíram com a chave Pix que está na descrição. Obrigado. Deus lhes pague. E aqueles também que assistem e prestigiam também. A todos, Deus abençoe e Nossa Senhora guarde. E que Cristo sempre os oriente pelos caminhos desse mundo, rumo ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Tchau, gente.